Embora o Ministério da Defesa russo não tenha se pronunciado, analistas independentes sugerem que a aeronave abatida era um drone Hunter S-70. Então, como ocorreu esse novo incidente de fogo amigo? Vamos analisar juntos os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para ficar por dentro dos nossos conteúdos. De acordo com informações não confirmadas, um avião ou drone russo foi derrubado no sábado sobre a região ucraniana de Donetsk, possivelmente por fogo amigo. Segundo o jornal Ukrainska Pravda, a aeronave russa estava lançando bombas aéreas guiadas sobre posições ucranianas e foi abatida por suas próprias tropas em terra. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um avião sendo atingido por um míssil em pleno voo, com destroços caindo após a queda, mas não está claro se se trata do mesmo incidente. Um ex-assessor do Ministério do Interior ucraniano sugeriu que o avião abatido poderia ser um Su-25 de suporte terrestre ou um drone Hunter S-70. As forças russas avançam lentamente à custa de muitas baixas na região de Donbás, no leste da Ucrânia, cujo controle foi assumido pelo presidente Vladimir Putin em setembro de 2022. No início desta semana, o exército ucraniano confirmou sua retirada de Vuhledar, na província de Donetsk, uma cidade que antes da guerra tinha cerca de 14 mil habitantes, após semanas de combates intensos. No entanto, as tropas de Putin ainda lutam para recuperar partes da província russa de Kursk, tomada por tropas ucranianas em um ataque surpresa em agosto. O Ukrainska Pravda, citando uma fonte da Força Aérea Ucraniana, informou que um avião russo foi abatido sobre Donbás por fogo amigo. O jornal afirmou que a aeronave estava lançando bombas planadoras, grandes artefatos explosivos de baixo custo, usados para destruir as defesas ucranianas. Blogueiros militares russos também relataram a destruição de uma de suas aeronaves, embora alguns detalhes permaneçam incertos. Anton Gerashenko, ex-assessor do ministro do Interior ucraniano, publicou imagens de um avião destruído e acrescentou que vídeos mostrando a queda de um Su-25 russo na região de Donetsk apareceram na internet. Há informações não confirmadas de que os russos podem ter disparado por engano. Mais tarde, Gerashenko citou um canal militar russo no Telegram, afirmando que a aeronave poderia ter sido um drone russo Hunter S-70, supostamente em um voo de reconhecimento. Também no sábado, o exército ucraniano divulgou um vídeo mostrando a destruição de um tanque russo por um drone que lançou termita fundida sobre o alvo. Nas últimas semanas, uma série de vídeos mostraram drones ucranianos lançando termita, uma mistura de alumínio e óxido que queima a temperaturas extremamente altas, sobre posições russas. No mesmo sábado, o Ministério da Defesa ucraniano divulgou suas últimas estimativas de baixas russas nas últimas 24 horas. Kiev afirmou que os russos sofreram 1.280 baixas nesse período, além da perda de 8 tanques e 31 veículos de combate de infantaria. Angélica Evans, pesquisadora sobre a Rússia do Instituto para o Estudo da Guerra, nos Estados Unidos, relatou que até 3 de outubro, Moscou controlava 98,8% da província de Luhansk. Imagens que circulam na internet mostram o drone sendo atingido por um míssil em pleno voo, antes de cair no chão. Outro míssil disparado de uma aeronave é visto, e analistas militares acreditam que ele foi responsável por derrubar o drone. O incidente, ocorrido perto da linha de frente na região de Donetsk, levantou questões sobre o uso de drones em uma área tão sensível. Após analisarem as imagens dos destroços, especialistas militares concluíram que o drone destruído era provavelmente o Hunter S-70 russo, um caça de nova geração que estava em fase de testes. Segundo relatos, o drone foi abatido deliberadamente por perda de controle ou falha durante o voo de teste. Justin Bronk, pesquisador sênior do Royal United Services Institute, classificou o incidente como um fracasso embaraçoso para a Rússia. Ele afirmou que realizar um teste de voo tão perto da linha de frente foi uma má decisão. Inicialmente, alguns relatos especularam que o avião abatido era um Su-25 russo.
mas uma análise mais detalhada revelou o padrão de camuflagem característico do drone, distinto do Su-25. Outras imagens e fotografias confirmaram que se tratava de um Sukhoi S-70 ou Kotnik V. A perda pública de um protótipo tão importante é mais um golpe para o exército russo, que já enfrenta dificuldades logísticas na guerra da Ucrânia. O Sukhoi S-70 ou Kotnik V, comumente chamado de Hunter V, é um veículo aéreo de combate não tripulado furtivo, desenvolvido pela Sukhoi e MiG. Baseado no Mikoyan Skad anterior e incorporando tecnologias do caça Sukhoi Su-57, faz parte do projeto russo de aeronaves de sexta geração. O UAV está em desenvolvimento desde 2011, com seu primeiro voo realizado em agosto de 2019. Espera-se que o UCAV complemente os caças Su-57, atuando como ala leal, e já passou por inúmeros testes, incluindo operações autônomas e ensaios de armamento. A produção em série está prevista para o final de 2024. O desenvolvimento do S-70 ou Kotnik Z progrediu constantemente ao longo dos anos. Após vários testes iniciais, incluindo um voo ao lado do Su-57 em 2019, foram produzidos protótipos adicionais com modificações, como uma saída de escape plana para reduzir as assinaturas de radar e infravermelho. O UAV foi projetado com uma configuração de asa voadora que incorpora materiais compostos e carenagens furtivas para minimizar a seção transversal do radar. Com uma envergadura de cerca de 20 metros e um peso aproximado de 20 toneladas, o S-70 pode atingir velocidades de até 1.000 km por hora, transportando sua carga útil internamente. O S-70, ou Kotnik V, teve algum uso operacional, incluindo missões de reconhecimento durante a atual ofensiva russa. Ele foi fotografado sobrevoando a região de Sumy em julho de 2023. Projetado principalmente para missões de reconhecimento e combate, o desenvolvimento do Kotnik está alinhado com a estratégia mais ampla da Rússia de integrar sistemas não tripulados avançados com aeronaves tripuladas, como o Su-57. As características furtivas do UAV, combinadas com sua grande capacidade de carga e velocidade, o tornam uma adição importante ao arsenal militar russo. À medida que sua produção aumentar, espera-se que o S-70 desempenhe um papel importante em futuras operações militares, potencialmente mudando o panorama do combate aéreo. No entanto, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, o ataque do mês passado a um navio mercante no Mar Negro foi quase certamente o resultado de um ataque fracassado de um bombardeiro russo que utilizou munição obsoleta. Em 11 de setembro, o Emu-BAIA, com bandeira de São Cristóvão e Nevis, transportava uma carga de grãos do porto ucraniano de Odessa para o Egito quando foi atingido por aquilo que se acredita ser um míssil russo. Na época, não foram relatadas vítimas. De acordo com a Umbrey, uma companhia de seguros marítimos, o navio foi danificado, mas conseguiu chegar à costa romena por seus próprios meios, onde recebeu assistência. Míssil russo sobre uma carga de trigo com destino ao Egito. Nesta noite, a Rússia atacou um navio civil qualquer no Mar Negro, logo após ele deixar as águas territoriais ucranianas. Felizmente, segundo os primeiros relatos, não houve vítimas. O ataque gerou temores de uma possível escalada dos ataques russos no corredor de grãos do Mar Negro. No entanto, segundo os serviços de inteligência britânicos, o ataque provavelmente não foi direcionado ao AIA, mas foi causado por um erro de pontaria dos pilotos russos, que usaram munição obsoleta. De acordo com a avaliação dos serviços de inteligência, o ataque foi quase certamente um míssil antinávio AS-22 disparado de um bombardeiro russo, Tu-22 OMI-3. O relatório sugere que o bombardeiro pode não ter identificado corretamente o AIA, disparou precipitadamente e, temendo ser alvo de um míssil antiaéreo ucraniano, afastou-se rapidamente da área. Existe uma possibilidade realista de que o erro na explosão tenha evitado danos catastróficos, acrescentou o Ministério da Defesa britânico. Também mencionou que a Ucrânia derrubou um avião russo Tu-22, também conhecido como Backfire, em abril deste ano, o que pode explicar por que os pilotos russos estão sendo mais cautelosos nas operações ofensivas no Mar Negro. Por meio de ataques com mísseis de longo alcance e drones navais,
A Ucrânia conseguiu empurrar grande parte da frota russa do Mar Negro, da sua base em Sebastopol, na Crimeia ocupada, para as águas mais seguras de Novorossiysk, na Rússia. Desde sua saída da iniciativa de grãos do Mar Negro, os ataques russos contra as capacidades de exportação marítima da Ucrânia têm se limitado principalmente a ataques a portos e, em geral, ao uso de minas navais. O incidente de 11 de setembro foi o primeiro ataque direto contra um navio mercante que transportava grãos. Um ataque direto desse tipo representaria uma escalada significativa, afirmou Embry. Até que as autoridades russas se pronunciem, a ameaça aos navios que fazem escala na Ucrânia permanecerá alta. A economia da Ucrânia depende em grande parte das exportações marítimas. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, elas representavam 10% do mercado mundial de grãos antes de 2022, e 90% desse produto era exportado pelo Mar Negro. Apesar do potencial para uma guerra econômica, a Rússia tem bons motivos para evitar uma escalada da ameaça ao transporte marítimo no Mar Negro, escreveu Embry. Qualquer escalada teria um efeito cascata sobre os prêmios dos seguros marítimos, o que aumentaria significativamente o custo do comércio, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. O Ministério da Defesa britânico criticou severamente o ataque aparentemente acidental contra o Aia. Lançar um míssil de cruzeiro supersônico na direção errada contra um alvo possivelmente equivocado em águas internacionais demonstra uma prática aeronáutica extremamente deficiente e irresponsável, afirmou. O mundo inteiro invejava a Rússia, que se orgulhava do poder das armas soviéticas. O exército russo já era uma potência militar comprovada. Em termos de forças terrestres, aéreas e navais, a Rússia era um elemento dissuasor que poderia até desafiar membros da OTAN e da UE. Havia poucas forças armadas que pudessem competir com o exército russo, especialmente em termos de sua frota de tanques. A Rússia possui a maior frota de tanques do mundo, com 12.600 veículos, incluindo modelos como o T-14, T-80, T-55, T-34, 76 e o T-72. Esse é um número incrível. Se olharmos para o número de veículos nas frotas de tanques das principais potências militares, como os Estados Unidos de América e a Coreia do Norte, percebemos que a Rússia efetivamente ocupa o primeiro lugar. O exército dos Estados Unidos possui cerca de 4.650 tanques de batalha principais, dos quais aproximadamente metade estão em reserva. Em 2024, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estimou que a Coreia do Norte teria em serviço mais de 3.500 tanques de batalha principais, 560 tanques leves e 2.500 veículos blindados de transporte de tropas, tanto com esteiras quanto com rodas. Em outras palavras, o exército russo supera amplamente os inventários de tanques de ambos os países. Também vale mencionar o tanque T-14 Armata de nova geração. O T-14 Armata, que enfrentou muitos problemas durante o desenvolvimento, tinha uma produção de 2.300 unidades planejada para 2020. No entanto, estima-se que até agora, apenas algumas dezenas de unidades tenham sido produzidas. A data de produção em série do tanque foi adiada para 2025. Então, por que o exército russo, que possui uma frota tão poderosa de tanques e veículos blindados, além de forças aéreas e navais, não consegue utilizar essa vantagem no campo de batalha ucraniano? Antes de descobrir a resposta a essa pergunta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Agora, vamos explicar por que as forças terrestres, marítimas e aéreas da Rússia são inúteis na Ucrânia. Começamos com as forças terrestres russas. Em fevereiro de 2022, o exército russo declarou guerra à Ucrânia com cerca de 2.172 tanques de última geração, 500 modernos T-80 e 400 T-90. A principal razão pela qual o exército russo não utilizou muitos T-14 e outros tanques de nova geração na Ucrânia foi o medo do Kremlin de perdas militares. De fato, uma avaliação realizada pela Inteligência de Defesa Britânica revelou que a Rússia provavelmente perdeu 2.600 tanques e 4.925 IGF-VV.
um total de 7.500 tanques e veículos blindados, desde o início da invasão em grande escala. Os números do projeto de pesquisa de código aberto Oryx apontam que 3.180 tanques foram danificados ou destruídos. Na guerra em curso na região de Kursk e no território ucraniano, o exército russo está enchendo diariamente a lista de baixas. Para contornar isso, o Kremlin tem preferido os tanques T-90 para seu exército no campo de batalha ucraniano. O T-90 é um tanque de batalha principal de terceira geração, desenvolvido a partir do T-72 e projetado para substituí-lo. Este tanque utiliza um canhão principal 2A46 de 125 mm, um sistema de controle de fogo, um A45T, um motor melhorado e um visor térmico para a artilharia. As medidas padrão de proteção do T-90 incluem uma mistura de blindagem de aço e material composto, lançadores de granadas de fumaça, blindagem reativa explosiva, Contact 5 e o sistema Stora de defesa contra mísseis antitanque guiados por infravermelho. Entrando em serviço em 1992, esses tanques não proporcionaram até agora ao exército russo uma vantagem significativa no combate terrestre. O exército ucraniano conseguiu destruir esses tanques com drones e mísseis antitanque. Isso causou um impacto psicológico devastador no exército russo, porque em vez de utilizar seus tanques mais avançados em solo ucraniano, a aparição de tanques mais antigos da era soviética na guerra deu ao exército ucraniano a chance de contar uma história heróica. Outro tanque que elevou a reputação do exército ucraniano foi o T-72. O exército ucraniano conseguiu destruir muitos tanques principais desse modelo. O T-72 é o tanque de batalha principal mais utilizado no mundo. É fabricado em 6 países, está em serviço nos exércitos de 35 nações e participou de todas as grandes guerras dos últimos 20 anos. A característica mais marcante do T-72 é seu perfil baixo. Isso é conseguido por meio de um design cuidadoso, mas acima de tudo, pela eliminação do carregador, que determina em grande parte a altura do tanque, já que precisa operar em pé. Neste veículo, ele é substituído por um carregador automático que pode alimentar o canhão em qualquer ângulo, com um compartimento separado para munição e carga. A munição está disposta ao redor da torre, como o carrossel de um projetor de slides. A capacidade de armazenamento de munição é limitada. Existe um alto risco de incêndio, pois os projéteis ficam desprotegidos, o equipamento mecânico é propenso a falhas e a cadência de tiro é lenta devido ao carregador automático. Devido a essas características inadequadas, os tanques T-72 também se mostraram ineficazes contra as ações do exército ucraniano, que utilizava drones, mísseis e outros recursos militares em ataques aéreos. Por outro lado, o Kremlin tentou obter na guerra naval a vantagem que não conseguiu na guerra terrestre. Qual era então a posição da Marinha Russa? Acredita-se que a Marinha Russa possua mais de 290 navios de guerra, submarinos e canhoneiras em serviço ativo, na reserva ou em construção. O centro estratégico mais importante da Marinha Russa durante a Guerra da Ucrânia foi o porto de Sebastopol, na península da Crimeia. Mas as forças armadas ucranianas fizeram a frota russa no Mar Negro tremer com mísseis antinávio, submarinos e lanchas de ataque de superfície não tripuladas. O processo começou com o afundamento do cruzador de mísseis Moskva, com mísseis antinávio Neptune, e continuou com a perda de quase 1/3 dos ativos da Marinha Russa no Mar Negro. Após essas graves perdas, a Rússia transferiu seus navios de guerra, corvetas e outros elementos navais de sua base em Sebastopol, na Crimeia, para Novorossiysk. A retirada da Marinha Russa foi um segundo choque para o Kremlin, após a tragédia com suas forças terrestres, marcando as páginas da história da guerra. Mas Putin estava determinado a demonstrar o poder da Marinha não só para a Ucrânia, mas para o mundo inteiro. Para isso, o líder russo começou a enfatizar o componente submarino. Putin via os submarinos da Marinha Russa, que até provocaram uma crise em Cuba, como uma ferramenta que poderia ser usada constantemente contra o Ocidente. A Marinha Russa comanda uma das maiores frotas de submarinos do mundo, com cerca de 64 unidades.
Estima-se que 16 desses submarinos sejam movidos por energia nuclear e estejam equipados com mísseis balísticos. Apesar das limitações orçamentárias após o colapso da União Soviética, a Rússia modernizou significativamente sua força submarina nos últimos anos. Com a melhora nas perspectivas econômicas na década de 2000, o governo russo unificou a antiga indústria naval soviética na estatal Corporação Unida de Construção Naval e criou mais de 60 estaleiros, escritórios de design e instalações de reparo sob seu controle. Atualmente, os submarinos russos representam uma ameaça potencial no contexto do conflito entre Rússia e Ucrânia. No entanto, o exército ucraniano neutralizou essa ameaça com os drones navais Sea Baby e outros. Isso gerou grande preocupação no Kremlin quanto aos planos de utilizar submarinos no Mar Negro, e as forças submarinas da Marinha Russa também perderam prestígio à medida que a guerra continuava. Como as forças navais e submarinas da Rússia não conseguiram obter vitórias, Putin voltou sua atenção para a força aérea do país. Em maio de 2024, a estatista estimava que a Rússia possuía um total de 4.010 aeronaves militares, mas os números mudavam diariamente à medida que a guerra continuava. Atualmente, acredita-se que a Rússia tenha 809 caças ou interceptores, 730 aeronaves de ataque especializadas, 559 helicópteros de ataque, 1.547 helicópteros e mais. Desde o início da guerra na Ucrânia, o número de ativos da Força Aérea Russa vem diminuindo rapidamente. Os mísseis antiaéreos fornecidos pelas Forças Armadas ucranianas vindos do Ocidente, junto com as bombas e mísseis guiados das aeronaves de combate, dizimaram a Força Aérea Russa. No total, a Ucrânia destruiu 342 aeronaves e 325 helicópteros russos desde o início da invasão em fevereiro de 2022. Vale notar que, desde o início da ocupação, a Força Aérea Russa perdeu 55 aeronaves militares abatidas pelas defesas aéreas ucranianas. Especialistas atribuem esse sucesso ao uso dos sistemas de defesa antiaérea SA-11 e SA-10 pela Ucrânia. Em resumo, vemos que o exército russo, que ganhou uma grande reputação mundial, agora se encontra em uma posição precária no campo de batalha, devido às táticas criativas aplicadas pelas Forças Armadas ucranianas, ao apoio recebido do Ocidente e às suas próprias armas nacionais. O que você acha de tudo isso? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Enquanto a guerra entre Ucrânia e Rússia continua, as forças militares russas mais uma vez foram atingidas por fogo amigo. Um importante protótipo de avião não tripulado da Força Aérea Russa foi abatido pelas próprias tropas enquanto voava em direção à região de Donbass.